E aí, galerinha, nono ano, professor Derson de volta para a gente fazer a segunda parte do capítulo número 10, né? A segunda parte da Guerra Fria, Cold War, beleza? Então, bora dar continuidade falando sobre o quê? A descolonização da África e da Ásia, né? Vocês já trabalharam isso aí no oitavo ano, né? Sobre a colonização, e agora nós vamos ver a descolonização, né? No final do século XIX, as potências europeias industrializadas dividiram entre si a África e a Ásia, né? Ficaram lá, se aproveitaram, exploraram à vontade. Agora, após a Segunda Guerra Mundial, tá? Esses países africanos e países asiáticos vão conseguir a sua independência, né? Esse processo, esse fenômeno, nós chamamos de descolonização da África e da Ásia. Então, se liga aí, a gente vai ver isso aqui agora. Olha só, lutas pela independência, né? A galera toda unida, junta, certo? Difundindo valores de negritude, no caso da África, valores nacionalistas na África e na Ásia, ou seja, valores culturais nativos que eles queriam preservar, retirando os exploradores, retirando os dominadores europeus, beleza? Então, bora lá ver. Introdução. Com o término da Segunda Guerra Mundial, a África, a Ásia e a Oceania viviam sob o domínio das potências vencedoras da Segunda Guerra e, com o tempo, começavam a passar pelo processo de descolonização, alcançando a sua independência. Então, o que vai interferir nesse processo de emancipação? O enfraquecimento dessas potências durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, esses países asiáticos, esses países africanos vão se aproveitar deste momento de instabilidade política, de instabilidade principalmente econômica e militar, e vão lutar pela sua independência, certo? Então, um dos fatores, né, que contribuíram para a independência, né, ou a descolonização de países da África e da Ásia foi o enfraquecimento das potências europeias durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ó, causas da descolonização ou independência: movimentos emancipatórios e nacionalistas devido à opressão e exploração sofridas nas mãos de estrangeiros, tá? Os europeus entraram, né? Coagiram, mataram, aprisionaram, escravizaram, exploraram até não poder mais, né? Essas pessoas começaram a criar um sentimento nacional, né? Um sentimento de pertença a uma cultura, e começou-se o que? As lutas contra o dominador, certo? Crise econômica europeia que dificultou a situação dos militares nas colônias, crise por causa da Segunda Guerra Mundial, certo? Consciência anti-imperialista desenvolvida no pós-guerra pelas nações europeias, beleza? Olha só, vamos continuar, professor. O que mais? Tá? Foi influência, foi fator para a descolonização asiática e africana? A Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Nós vimos que na aula anterior, Estados Unidos e União Soviética estavam em busca de mais áreas de influência. Certo, certo. Mas um país, ele pode ter como área de influência uma colônia de outro país? Não. Então, o que aconteceu? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam incentivando a libertação desses países da África e da Ásia. Para quê? Para que eles se tornassem independentes e aí sim, eles agirem em cima. Tornar esses países área de influência, ou comunista, no caso da União Soviética, ou capitalista, no caso dos Estados Unidos. Então eles apoiavam isso aí. Então a Guerra Fria, com os Estados Unidos e a União Soviética adquirindo posições favoráveis à descolonização e procurando atrair as regiões descolonizadas para o seu bloco. Criação da ONU, baseando-se nas relações de amizade entre nações baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direito e da autodeterminação dos povos. O que é a autodeterminação dos povos? Que os povos podem ter um governo próprio, certo? Eles estavam com um governo próprio, esses países africanos e países asiáticos, não, né? Quem estava mandando lá? As potências europeias. Sorry, certo? Então eles queriam o quê? Uma autodeterminação, um governo legítimo naquela região, certo?
Conferência de Bandung, um dos grandes movimentos nesse processo de descolonização. Aconteceu na Indonésia em 1955. Tá? O que é lá? Destacam-se os seguintes pontos firmados pela conferência. Países asiáticos e países africanos se reuniram na Indonésia para fazer essa conferência. Rejeição à divisão mundial dos blocos socialista e capitalista e defesa de uma política de não alinhamento com as superpotências. Então, eles não gostavam dessa ideia de divisão do mundo em dois polos, o mundo bipolar. Tá? E outra coisa, eles não queriam se alinhar a nenhum e nem a outro. Tá? Eles queriam se tornar independentes, mas eles não queriam ser do bloco soviético, eles não queriam ser do bloco americano. Nenhum dos dois, eles queriam ser apenas o quê? Independentes. Condenação do racismo e da corrida armamentista. Tá? Proclamação do direito de autodeterminação política, reprovando-se o colonialismo e o neocolonialismo. Já falei sobre a autodeterminação dos povos. Tá? Não é mais para ser colonizado, é para ser um país independente, com um governo próprio e soberania nacional. Certo? Continuando a Conferência de Bandung, o que mais? Olha aqui os 3 líderes principais da Conferência de Bandung, né? O Nehru, da Índia, era o colega do Gandhi, tá? O Nasser, lá do Egito, e o Tito, da Iugoslávia. Certo? Um dos 3 participantes aí dessa Conferência de Bandung. O que mais da Conferência de Bandung, né? Aconteceu na Indonésia, já falamos, 20 novas nações da África e da Ásia, tá? Bloco dos não alinhados, que é o terceiro, esse nome terceiro mundo surgiu aí na Guerra Fria, após a Conferência de Bandung. Ajuda mútua entre as nações afro-asiáticas, contra quem? Contra os dominadores europeus, tá bom? Combate ao racismo e ao neocolonialismo, debate de problemas econômicos entre os participantes, beleza? Então a gente já viu isso aí, beleza? Essa conferência de Bandung e essa ruptura, será que aconteceu? Aconteceu? Não aconteceu, professor. A ruptura não significou a conquista imediata da paz e do bem-estar das ex-sociedades coloniais da Ásia, da África e da Oceania. Ou seja, aqui ele está dizendo que esta independência que foi conseguida por esses países afro-asiáticos não significou a paz interna daquele país. Porque quando o país europeu saiu de lá, só deixou a bucha da laranja, né? Ou a bucha da cana de açúcar, só o bagaço, certo? Então, para se reestruturar, era necessário uma ajuda de fora, né? E até hoje, países da África e países da África ainda sofrem com ditaduras, ainda sofrem com miséria, com milícias, uma pobreza extrema. Por conta de quê? Em grande parte, não só por isso, mas em grande parte pelo imperialismo europeu, que foi feito no século XIX e só foi terminar agora no século XX. Né? Frequentemente, os processos de independência desdobraram-se numa série de lutas internas. Até hoje, gente, desde esse processo de independência, vários países, né, estão ainda com guerras internas. O Congo, né, que passou na televisão agora essa semana, né? Ou seja, ainda não se reestruturou politicamente e economicamente, beleza? O que mais? Casos específicos que a gente vai trabalhar aqui: África do Sul, Índia, Indochina, né? No caso com a guerra do Vietnã, colônias portuguesas e a Argélia, além do Congo também, certo? República Popular, República Democrática do Congo, certo? Bora lá? África do Sul. Aqui a imagem do cara, esse é o cara, tá? Se você puder assistir, assista o filme Mandela. Esse aqui é o Nelson Mandela, um ícone da África do Sul e do continente africano em si. Lutou pelo fim do racismo, pelo fim da segregação racial, ou seja, pelo fim do apartheid, que a gente vai ver já já. África do Sul. Estabeleceu-se um sistema político e social segregacionista, tá? Depois que os holandeses colonizaram há muito tempo atrás, depois os ingleses vieram agora no século XIX com o neoimperialismo, o neocolonialismo, na verdade, o imperialismo europeu, né? Impuseram sobre os povos africanos da África do Sul leis segregatórias. O que são leis segregatórias? Leis que separavam as pessoas dentro
da África do Sul. Negro de um lado, branco do outro lado. Certo? Olha só. Em 1948, houve a oficialização, ou seja, virou lei o apartheid. Apartheid é o quê? Separar. É isso que eu estou dizendo. Separaram-se dentro da África do Sul os locais onde os brancos deveriam passear, frequentar, e onde os negros deveriam frequentar. Espaços fragmentados, apartados, separados. Tá? Luta contra o apartheid, tá? Por conta de quem? Do Nelson Mandela. Vai ser preso, vai ficar vários anos preso. Depois que ele sai da prisão, ele se candidata a presidente da África do Sul e vence, gente. É por isso que eu quero que você assista o filme Mandela, muito bacana mesmo. Tá? Aqui é o líder dessa luta contra o apartheid, luta contra o racismo na África, Nelson Mandela, que trabalhou junto ao CNA. Certo? Olha aqui, ó, a divisão. Aqui, apenas europeus podem subir nessa escada. E aqui, tá? Aqui os negros e aqui os brancos. Certo? Aqui, os negros podiam passar a escada da esquerda e a escada da direita, apenas os brancos poderiam passar, subir ou descer. Olha só, impressionante isso. Até numa escada eles dividiam, né? O negócio era feio. Olha só, aqui uma praia, gente. Tá? Uma praia que só podia banhar quem? Pessoas brancas, de estilo europeu, certo? Tá aí o cartaz proibindo a entrada, o banho, tá? O passeio de pessoas negras nessa região, beleza? Assim eram bebedouros públicos, praças públicas, banheiros públicos, certo? Restaurantes, supermercados, tudo era dividido, certo? Só. Índia, outra região também, e uma pessoa, um ícone da história da humanidade, né? Mahatma Gandhi, amigo lá, colega e companheiro do Nehru, que estava participando lá da conferência de Bandung. Olha só, domínio britânico desde o século XIX. Ou seja, a Inglaterra colonizou a Índia no século XIX, né? Se aproveitou do grande mercado consumidor, da matéria-prima, né? E colocou suas fábricas de tecido, atrapalhou a produção artesanal de tecido indiano, que existia há séculos, tá certo? Ou seja, houve uma desestruturação do modo de vida da população indiana e da religião também. Líder da independência, Mahatma Gandhi, só que ele começou na década de 20, certo? Vai demorar um pouquinho, vai começar na década de 20, foram mais de 20 anos de luta, tá? O Gandhi e o Nehru lutando pela independência da Índia. De que maneira o Gandhi estabeleceu esse movimento? Muito famoso, movimento mais conhecido porque ele não pregava a violência, pelo contrário, era a não violência. Não era para ir para a guerra, para o conflito, para o embate, na porrada, nada. Eles não tinham armas, tá? Eles faziam através da desobediência civil. Desobedeciam às leis que vinham da Inglaterra. Eles queriam obedecer às leis de onde? Da Índia. As antigas leis da Índia. Não queriam mais comprar produtos na Inglaterra, ou seja, um boicote aos produtos ingleses. Tá? Faziam greves, manifestações, marchas, certo? Assim foi os princípios da resistência do Gandhi e de quem o seguia, tá? Para fazer com que a Inglaterra reconhecesse a independência, tá? Da Índia. Reconhecesse não, devolvesse a independência da Índia. E vai conseguir dessa maneira. Porque o que a Inglaterra queria dentro do território indiano? Dinheiro. Como os indianos não queriam mais comprar nada da Inglaterra, né? E estava atrapalhando os negócios ingleses, então a Inglaterra dispensou a Índia e saiu de lá. Certo? Indochina. Aí está no mesmo contexto da Guerra do Vietnã. Uma das fotos mais famosas do mundo é essa aqui, tirada. Essas crianças correndo, fugindo, né, das bombas, dos canhões. Domínio francês, tá? Durante a Guerra Fria, tá? O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai apoiar o Vietnã do Sul, tá? Que era capitalista, e a União Soviética vai apoiar o Vietnã do Norte, que era comunista.
Nesta guerra, o Vietnã do Norte invade o Vietnã do Sul para anexar o outro território e fazer tudo que fazer com que todo o território se tornasse comunista. Tá? Diferente da Guerra da Coreia, que resultou em nada, só em mortes e prejuízos, a Guerra do Vietnã, o Norte vai conseguir anexar o Sul. Vai ser a maior vergonha militar dos Estados Unidos, porque ele não vai conseguir expulsar os vietnamitas do Sul de volta para o Norte. Ou seja, o Vietnã do Norte vai conseguir tomar a capital Saigon, no Sul, e vai unificar o território, certo? Depois os Estados Unidos vão fazer filmes, né, para tentar desfazer a vergonha. Rambo entra na floresta vietnamita sozinho, tá? Resgata os soldados americanos e sai de lá, para dizer que o americano sozinho, o americano é muito mais forte do que um exército inteiro de guerrilheiros, tá? Só que os Estados Unidos, na verdade, na guerra mesmo não aguentou. Os vietnamitas, os vietcongs fazendo guerra de guerrilha e os americanos fazendo guerra. Aí era diferente. Aí os Estados Unidos não conseguiu. Aí a sociedade americana começou a pedir o fim da guerra do Vietnã. Claro que os Estados Unidos tinham poderio econômico e militar para destruir tudo aquilo ali. Mas a sociedade americana pediu para sair, né? Faziam greves, passeatas, festivais, tudo, música, pedindo paz, né? Pedindo amor, não faça guerra, certo? Aí os Estados Unidos saem da guerra do Vietnã, ó, e perde. Vamos lá? Colônias portuguesas. Guiné-Bissau, em 1974, consegue a sua independência. Angola e Moçambique conquistam a independência em 75. Esses três países conquistam a sua independência por conta disso aqui, ó, da Revolução dos Cravos que aconteceu em 74. Que Revolução dos Cravos é essa? O que isso significou? A derrubada do nazismo ou do fascismo em Portugal, tá certo? O fascismo do ditador Salazar, que governava Portugal desde a década de 30. Né? Então, por muito tempo ele governou e era muito rígido em relação às suas colônias. Quando houve a Revolução dos Cravos, em 74, as colônias se aproveitaram para conseguir a sua independência. Tá aqui, ó. Por que Revolução dos Cravos? Cravo é uma planta, uma flor, tá? E os soldados ganharam cravos e eles colocaram nos canos da espingarda, certo? Numa manifestação de rua, beleza? Depois disso, guerra civil após a independência, né? Nesses três regiões aqui, guerra civil, porque a miséria era muito, havia uma desestruturação política e econômica assim de quebrar o coração, certo? Estava terrível a vida na Guiné-Bissau, em Angola e Moçambique. E até hoje, na verdade, no século XXI, 2020, eles ainda não conseguiram se recuperar direito. Ainda muita miséria, muita pobreza, muita fome, muita morte, desnutrição, tá? É uma desestruturação total, certo? Bora lá? O que mais? Argélia, né? Colônia francesa também. A ruptura foi violenta, tá? Ou seja, foi na guerra mesmo, tá? A FLN, a luta contra os franceses, ou seja, um grupo de libertação nacional, tá? Na Argélia, fizeram, né, esse grupo de libertação nacional cresceu muito e foi fazer um embate com quem? Com os franceses. Lutas. A última batalha foi essa aqui, a Batalha de Argel, que vai fazer com que a França saia do território argelino, tá bom? Vai ter o Acordo de Evian, 1972, que a França reconhece a independência do país. Bom, só que isso aqui foi na batalha mesmo, na mão. Bom, e o Congo, galera? O Congo é um dos lugares mais pobres da África até hoje. Tá? Quem colonizou lá? A Bélgica. Tá? Rica em diamantes, ouro, cobre e outros minerais. Em 1960, a Bélgica concede independência. Por quê? Por causa de pressões populares. 1960, ela colonizou no final do século XIX. Ou seja, 70, 80 anos lá dentro do Congo, explorando, né, as pessoas, os congoleses. E de forma terrível. Uma das piores colonizações dentro da África foi feita pela Bélgica.
pessoas desobedientes que não estavam aguentando trabalhar, né? Que estavam tentando fugir, eles cortavam o pulso da pessoa, né? Várias pessoas tiveram os pulsos decepados, milhares de congoleses tiveram o pulso decepado nesse período de colonização belga. Bom, presidente, né, depois da independência, Joseph Kasavubu, tá? E o primeiro-ministro, esse aqui foi um dos mais lutadores em prol da independência, Patrice Lumumba, que participava do movimento nacional congolês, certo? Então tá aqui, ó, Lumumba, e o Congo aqui, nesse mapinha do território dele. Ou seja, quando a Bélgica sai do Congo, deixa o Congo completamente arrasado, né? O modo de vida da população mudou, tá? Famílias foram desestruturadas, né? Pais de família não aguentavam mais trabalhar por causa do pulso cortado, mães de família também não, outros morreram, tá? Milhares de desempregados, sem governo, luta armada, guerra civil, a confusão toda. Até hoje lá tá terrível a situação do Congo. Bom, e galerinha, finalizamos por aqui. Foca no projeto ativo, faça lá as tarefinhas do plural de você, tá bom? Vou botar lá na agenda Edu para você não esquecer jamais. Never, jamais. Valeu? Um abraço e até a próxima aula de Guerra Fria. Valeu!